Faxineira vivia a vida simples na roça, até que um milionário descobriu quem ela realmente era. Helena caminhava lentamente pelo terreiro ainda úmido do orvalho da manhã. O sol nascia tímido por trás das montanhas, dourando o campo e iluminando as paredes simples da casa onde morava. O barulho distante dos galos e o cheiro de café recém-passado se misturavam ao vento frio que balançava as cortinas de renda. Era mais um dia comum como tantos outros, mas dentro dela existia uma inquietação silenciosa. Uma sensação antiga de que sua vida estava presa num tempo que não lhe pertencia. As mãos calejadas seguravam o balde com firmeza. A cada passo, o som da água se movendo ali dentro lembrava o ritmo do seu coração, acelerado e contido. Helena trabalhava há anos na fazenda dos Vasconcelos, uma das mais antigas da região. Limpava os mesmos corredores, as mesmas janelas, os mesmos retratos de família que nunca mudavam de lugar. Mas naquele dia, algo diferente pairava no ar. Havia rumores de que o dono, o senhor Arthur Vasconcelos, voltaria da capital depois de longos anos. Enquanto lavava o chão do grande salão, Helena olhou para um dos retratos antigos. Um homem jovem, de terno escuro e olhar firme, observava o horizonte. Havia algo naquele rosto que a fazia prender a respiração. Era como se já o tivesse visto em algum lugar, em algum sonho distante. Sacudiu a cabeça tentando afastar aquele pensamento. Besteira, murmurou. Mas o coração teimava em bater mais rápido. Do lado de fora, o som de pneus sobre o cascalho quebrou o silêncio da manhã. Um carro preto, brilhante e imponente, parou diante da casa principal. O vento soprou mais forte, levantando poeira e folhas secas. Dona Lourdes, a velha cozinheira, enxugou as mãos no avental e sussurrou. É ele. O patrão voltou. Helena observou à distância quando Arthur desceu do carro. Trajava um terno cinza, o rosto sério, o olhar de quem carrega o peso do próprio nome. Não parecia feliz por estar ali. Havia uma sombra em seus olhos, uma solidão que o dinheiro não apagava. Ele olhou em volta, respirou fundo e caminhou em direção à entrada. Por um instante, os olhares se cruzaram. O tempo pareceu parar. Arthur desviou o olhar rapidamente, como se algo naquele rosto o incomodasse. Helena abaixou a cabeça, mas sentiu um arrepio percorrer o corpo. Era como se uma força invisível os ligasse, uma lembrança adormecida que o vento quis despertar. Ao longo do dia, Helena tentou manter a rotina, mas a presença dele mudava tudo. A cada passo que dava pelos corredores, sentia o perfume caro dele no ar, o som firme dos sapatos ecoando nas tábuas antigas. A casa parecia viva outra vez, mas também carregada de mistério. Quando a tarde caiu, Arthur entrou na sala onde Helena encerava o chão. Ele observou em silêncio por alguns segundos antes de falar, com voz baixa e contida. Há quanto tempo trabalha aqui? Helena hesitou. Desde que me entendo por gente, senhor. Ele assentiu ainda sem tirar os olhos dela. Engraçado. O jeito como fala, a forma como olha. Parece familiar. As palavras ficaram suspensas no ar, como se carregassem um segredo. Helena sorriu timidamente, sem saber o que responder. Sentiu vontade de fugir, mas algo a prendia ali. Arthur se afastou devagar, mas antes de sair, olhou novamente para ela, um olhar que misturava confusão e curiosidade. Quando a porta se fechou, Helena se ajoelhou no chão, o pano ainda nas mãos, e deixou que as lágrimas viessem. Não sabia por quê, mas algo dentro dela gritava que aquele reencontro não era obra do acaso. Lá fora, o vento soprou forte outra vez, e uma folha caiu sobre o balde de água. Helena olhou para o céu, onde nuvens douradas se misturavam ao pôr do sol. Um arrepio percorreu sua pele, e ela sussurrou quase num fio de voz. Se for vontade de Deus, que a verdade venha. E naquele instante, um trovão distante ecoou pelas colinas, como se o próprio céu respondesse ao seu pedido. A noite caiu sobre a fazenda como um véu pesado. O vento soprava pelas janelas, fazendo ranger as madeiras antigas e balançar as cortinas brancas da sala principal. Helena permanecia acordada, sentada à beira da cama com o coração inquieto. Tentava entender por que aquele homem,
com quem nunca havia trocado mais do que algumas palavras, parecia despertar nela uma lembrança que o tempo não conseguiu apagar. A lamparina sobre a mesa lançava uma luz suave, dourando seus cabelos e realçando o cansaço do rosto. Em suas mãos, o velho terço que fora de sua mãe. Passava as contas uma a uma, em silêncio, como quem busca nas orações uma resposta que o mundo não pode dar. Lá fora, o som distante dos grilos parecia acompanhar suas preces. Na casa grande, Arthur não conseguia dormir. Caminhava pelo corredor, observando os retratos da família. O rosto de seu pai, sempre sério, parecia observá-lo com reprovação. Havia algo naquele lugar que o deixava desconfortável, como se o tempo não tivesse passado ali. A cada passo, sentia o peso de lembranças que preferia esquecer. Ao chegar à varanda, viu ao longe a luz acesa na pequena casa onde as funcionárias dormiam. Por um instante, pensou em ignorar, mas uma força inexplicável o fez descer as escadas e caminhar em direção àquela luz. Helena ouviu o som dos passos se aproximando e guardou rapidamente o terço no bolso do avental. Quando a porta se abriu, ela se levantou assustada. "Me desculpe se assustei", disse Arthur com voz baixa. "Vi a luz e, não sei por que, senti vontade de vir até aqui." Helena tentou disfarçar o nervosismo. "Está tudo bem, senhor. Eu só não consegui dormir." Arthur entrou devagar. O ambiente era simples, mas acolhedor. O cheiro de café e sabão misturava-se ao perfume leve de lavanda. Ele olhou em volta e percebeu uma fotografia antiga sobre a cômoda. Era uma mulher muito parecida com Helena, mas vestida com roupas de outra época. "Essa é sua mãe?" perguntou ele, curioso. Helena assentiu. "Sim, senhor. Chamava-se Ana. Morreu quando eu era menina." Arthur ficou em silêncio por alguns segundos, observando o retrato. O nome pareceu ecoar em sua mente, despertando algo distante. "Ana", repetiu baixinho. O som daquela palavra trouxe de volta um fragmento esquecido de sua infância, uma mulher que costumava visitar a casa de sua família quando ele era pequeno, sempre com um sorriso doce e olhar triste. "Eu conheci uma mulher chamada Ana", murmurou. "Ela trabalhava aqui há muito tempo." Helena sentiu o corpo gelar. "Trabalhou aqui?" "Sim", respondeu ele. "Lembro que ela sumiu de repente, e ninguém mais falou sobre isso. Meu pai proibia qualquer menção ao nome dela." O silêncio que se seguiu parecia gritar. Helena sentou-se devagar, as mãos trêmulas. "Minha mãe nunca falou do passado. Só dizia que eu devia ser forte, que a verdade um dia viria", sussurrou, com a voz embargada. Arthur respirou fundo. Algo dentro dele se partia. "Talvez o destino tenha nos trazido aqui por um motivo, Helena." Ela levantou o olhar, e por um instante, o mundo pareceu parar de girar. O brilho nos olhos de Arthur revelava mais do que curiosidade. Havia ali um conflito profundo, um medo de descobrir o que já intuía. Do lado de fora, o vento ficou mais forte e as árvores pareciam sussurrar segredos antigos. A lamparina tremulou e uma sombra dançou nas paredes. Helena segurou o terço dentro do bolso, sentindo o coração acelerar. "Senhor Arthur, o senhor acredita que Deus fala com a gente mesmo quando a gente não quer ouvir?" perguntou com voz baixa. Ele hesitou antes de responder. "Não sei. Já acreditei. Hoje, acho que Deus se esqueceu de mim." Helena sorriu de leve, com ternura. "Ele nunca esquece, senhor. Às vezes só espera a hora certa para nos lembrar quem somos de verdade." Arthur desviou o olhar, emocionado, mas sem coragem de admitir. Aquele encontro tão simples estava abrindo feridas que ele acreditava curadas. Quando ele saiu, Helena ficou parada à porta, observando a figura dele se perder na escuridão. Lá dentro, o silêncio voltou, mas algo havia mudado. A partir daquela noite, nenhum dos dois seria o mesmo. Helena ajoelhou-se novamente, pegou o terço e sussurrou entre lágrimas: "Se esse reencontro for o começo da verdade, que Deus me dê coragem para suportar o que vem depois." E enquanto ela orava, uma estrela cadente cruzou o céu, como um sinal silencioso de que o destino estava apenas começando a se revelar. Na manhã seguinte, o sol nasceu tímido,
coberto por nuvens pesadas. O clima na fazenda estava diferente, como se o ar carregasse lembranças antigas. Helena acordou com o som distante de trovões e uma sensação incômoda no peito. As palavras de Arthur da noite anterior ainda ecoavam em sua mente. O nome de sua mãe, o mistério do desaparecimento, a proibição de falar sobre ela. Enquanto varria o chão da varanda, notou que Dona Lourdes vinha em sua direção, segurando uma caixa de madeira velha coberta de pó. "Olhe o que encontrei no porão, menina", disse a cozinheira, com um semblante curioso. Estava escondida atrás de um baú que ninguém mexia há anos. Helena limpou a superfície da caixa com um pano úmido. A madeira rangia ao ser aberta. Dentro havia papéis amarelados, cartas antigas e uma fotografia desbotada. O coração dela quase parou quando reconheceu o rosto da mulher na foto. Sua mãe, Ana, ao lado de um homem elegante, de terno escuro e sorriso discreto. Atrás da foto, uma inscrição em letra cursiva: "Para sempre A". Helena passou os dedos sobre as letras tentando entender. "A? Quem seria A?", murmurou, mas no fundo do coração já sabia a resposta que temia. Dona Lourdes olhou a imagem com expressão apreensiva. Essa foto, se o Sr. Arthur visse isso, o coração dele não ia aguentar. Esse homem é o pai dele, o velho Augusto Vasconcelos. O chão pareceu sumir sob os pés de Helena. "O pai dele?", repetiu quase sem voz. "Sim, minha filha", respondeu a velha suspirando. "Diziam que o Dr. Augusto teve um caso com uma moça daqui, mas isso foi abafado. Depois mandaram a moça embora e ninguém mais falou no assunto." Helena apertou a foto contra o peito, as lágrimas escorrendo sem que pudesse conter. Tudo começava a fazer sentido. O olhar estranho de Arthur, a familiaridade inexplicável, a sensação de estar presa a um destino que não escolheu. Mais tarde, enquanto limpava o escritório da casa grande, ela reparou numa gaveta antiga trancada com uma pequena chave de bronze. Lembrou-se de ter visto uma chave parecida dentro da caixa do porão. O coração acelerou. Voltou ao quarto, pegou a chave e, sem pensar duas vezes, abriu a gaveta. Lá dentro, encontrou um envelope amarelado com o selo dos Vasconcelos e uma carta com a letra da mãe. As palavras tremiam em suas mãos. "Meu querido Augusto, se um dia esta carta for lida, saiba que fiz o que achei certo. Estou esperando uma criança. Sei que nunca poderemos viver esse amor à luz do dia, mas não quero que ela cresça sem saber de onde veio. Se Deus permitir, um dia a verdade encontrará seu caminho." Helena caiu de joelhos. As lágrimas escorriam sem controle. Tudo girava em sua cabeça. Sua mãe e o pai de Arthur. Ela era filha de um amor proibido. A porta se abriu de repente. Arthur estava ali, observando, confuso. "O que está acontecendo?" Helena tentou esconder a carta, mas ele já havia visto. "Essa letra", murmurou aproximando-se, "é da mulher que cuidava de mim quando criança." Ele pegou a carta, leu as primeiras linhas e ficou pálido. Isso não pode ser verdade." Helena, com a voz trêmula, respondeu. "É, senhor. Parece que o destino decidiu nos colocar diante do que sempre foi escondido." Arthur largou a carta sobre a mesa, cambaleando. "Então é isso. Era por isso que meu pai nunca falava sobre ela. Ele me mentiu todos esses anos. O silêncio que se seguiu foi denso. O vento soprou forte, apagando a lamparina. Helena sentiu o coração se partir. Não sabia se deveria consolar ou se afastar. Arthur respirou fundo, os olhos marejados. "E você é filha dela?" Ela assentiu devagar, lutando para conter as lágrimas. "Sim, senhor. E parece que, de alguma forma, também sou filha da sua história." Arthur deu um passo para trás, confuso e abalado. "Meu Deus, isso muda tudo." Helena ergueu o olhar e respondeu com serenidade e dor misturadas. "Não muda o que somos hoje, senhor. Só mostra o quanto o passado pode aprisionar quem tenta fugir da verdade." Ele ficou em silêncio, encarando a mulher à sua frente. A mesma mulher que despertava nele sentimentos que não sabia explicar, agora envolta num laço de sangue e destino que ele jamais imaginou.
Helena guardou a carta com cuidado e sussurrou: Minha mãe sempre disse que o amor e a dor caminham juntos e que quando Deus decide revelar algo, é porque a hora da libertação chegou. Do lado de fora, a chuva começou a cair fina e constante, lavando a terra e levando embora a poeira de segredos antigos. A chuva havia cessado, mas a fazenda parecia envolta por uma névoa espessa. O vento soprava pelas janelas entreabertas, carregando o cheiro de terra molhada e lembranças que o tempo tentava esconder. Arthur passou a noite inteira acordado. As palavras da carta ecoavam como um cântico amaldiçoado, rasgando-lhe o peito. Estou esperando uma criança. Ele fitava o retrato antigo sobre a mesa, onde o pai sorria ao lado da mulher que agora sabia ser a mãe de Helena. O peso da revelação o esmagava. Cada batida do coração parecia repetir a mesma pergunta: como amar o que o destino proíbe? No andar de baixo, Helena terminava suas tarefas em silêncio. Os passos dela eram leves, mas carregavam o peso de alguém que acabara de perder o chão. Cada canto da casa lembrava o segredo que os unia e separava ao mesmo tempo. Quando Arthur desceu, ela fingiu não vê-lo. O olhar dele, porém, encontrou o dela, e por um instante o mundo pareceu parar. Não há mais nada a dizer, murmurou Helena, quebrando o silêncio. O passado falou por nós. Arthur se aproximou devagar, a voz rouca quase um sussurro. Você acha que eu consigo simplesmente esquecer o que sinto? Que um pedaço de papel pode apagar tudo? Helena respirou fundo. Não é um pedaço de papel, senhor. É a verdade. E a verdade, por mais cruel que seja, é a única que liberta. Ele riu amargamente, passando a mão pelos cabelos. Liberta? Isso me aprisionou mais do que nunca, Helena. Eu olho para você e vejo o erro do meu pai, o pecado que me trouxe até aqui. Ela abaixou os olhos, tentando conter o tremor na voz. Não fale assim. Nenhum de nós pediu para nascer dessa história. Arthur desviou o olhar, lutando contra algo dentro de si. Eu jurei a mim mesmo que não repetiria os erros dele, que seria um homem diferente. E agora eu me vejo apaixonado por uma mulher que o destino diz que não posso amar. Helena sentiu o coração apertar. Quis responder, mas não havia palavras que coubessem naquela dor. Apenas se aproximou, hesitante, e pousou uma mão sobre o braço dele. O que sentimos não é pecado se vem do amor verdadeiro. Mas talvez Deus queira nos provar antes de permitir que esse amor floresça. Arthur se afastou um passo, como se as palavras dela o queimassem. E se for castigo? E se tudo isso for a forma de Deus me mostrar que não mereço amar ninguém? Ela o fitou com ternura. Deus não castiga com o amor, castiga com a ausência dele. O silêncio voltou a preencher o cômodo. O som distante dos pássaros trazia uma estranha melancolia, como se até a natureza compreendesse o peso daquele momento. Arthur caminhou até a lareira, onde a carta de sua mãe e o retrato ainda estavam sobre a mesa. Pegou-os com mãos trêmulas. Talvez o melhor seja acabar com isso, disse, jogando tudo nas chamas. Helena gritou, não! Mas era tarde. O fogo consumia o papel rapidamente, transformando lembranças em cinzas. As chamas refletiam nos olhos de Arthur, que agora chorava em silêncio. Não quero mais viver sob o peso de quem fomos, disse ele sem encará-la. Quero descobrir quem ainda podemos ser. Helena se aproximou das chamas, observando o retrato se desfazer. As cinzas subiam ao ar como fragmentos de uma história que se recusava a morrer. O Senhor pode queimar o passado, mas não o que ele deixou dentro de nós, respondeu com voz firme e serena. O fogo limpa, mas também revela o que é verdadeiro. Arthur virou-se, tomado por uma mistura de dor e reverência. E o que é verdadeiro, Helena? Diga-me. O que resta depois de tanta culpa? Ela sorriu tristemente. Resta a fé. É nela que mora o perdão. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se meditasse sobre aquelas palavras. Então aproximou-se dela com o olhar de quem implora por redenção. E se eu não souber perdoar a mim mesmo? Então comece perdoando o seu pai, disse ela. Porque enquanto odiar o que ele fez, vai continuar preso ao que ele se tornou. Arthur baixou a cabeça.
As lágrimas escorriam sem resistência. Talvez seja isso que Deus quer de mim. Não vingança, mas libertação. Helena assentiu. E talvez queira o mesmo de mim. Porque, no fundo, nós dois herdamos a mesma ferida. Eles permaneceram em silêncio por longos minutos, apenas ouvindo o crepitar do fogo. A carta, agora reduzida a cinzas, parecia desaparecer junto com a maldição que o cercava. Arthur ergueu o olhar e murmurou: "A partir de hoje prometo que não deixarei o passado decidir o que serei." Helena respondeu suavemente: "Então talvez finalmente ele tenha cumprido o propósito dele, nos unir para que aprendamos o que é perdoar." O vento soprou mais uma vez, levando as cinzas pela janela aberta. Lá fora, o céu se abriu em um tom dourado, como se a própria luz celestial testemunhasse aquele pacto silencioso de cura e esperança. Na manhã seguinte, o cheiro de fumaça ainda pairava no ar. O fogo havia consumido as lembranças, mas não os olhares atentos da fazenda. Quando Helena saiu para cuidar das flores do jardim, sentiu que algo estava errado. O silêncio dos trabalhadores, os cochichos abafados, os olhares que desviavam assim que ela passava, tudo denunciava que o segredo queimado havia deixado rastros. No portão dos fundos, um vulto observava de longe. Era Justino, o antigo caseiro, homem de poucas palavras e ouvidos sempre abertos. Ele havia visto o clarão vindo da janela do escritório na noite anterior. Viu também Arthur e Helena juntos diante da lareira. E agora carregava no rosto uma expressão de quem achava ter presenciado um pecado. Horas depois, os rumores começaram a correr pela fazenda como vento em campo seco. Dizem que a faxineira anda mexendo com o patrão. Queimaram papéis, vai ver, era prova de alguma coisa. Deus castiga quem desafia o sangue e o nome. Helena tentou ignorar, mas as palavras a perseguiam. O som das vozes soava mais cruel que o fogo. No fundo, sabia que o que havia sido destruído na lareira não se apagara dentro das pessoas. Arthur percebeu a mudança no clima. Um dos empregados o procurou embaraçado. "Doutor, o povo está comentando. Estão dizendo que a moça anda escondendo algo grave." Arthur cerrou os punhos. "E você acredita nisso?" "Eu não, senhor, mas nem todo mundo pensa assim." O homem abaixou a cabeça e se afastou. Arthur subiu até o quarto de Helena. Ela estava ajoelhada, com as mãos entrelaçadas e os olhos marejados. "Eles estão falando de nós", disse ele com voz rouca. Helena manteve o olhar voltado ao céu. "Deixe que falem, Senhor. As línguas do mundo não calam a verdade que Deus conhece." Ele se ajoelhou ao lado dela, desesperado. "Não posso permitir que a desonrem. Foi culpa minha. Eu devia ter protegido você, devia ter impedido que isso chegasse tão longe." Helena pousou a mão sobre a dele. "Não há culpa onde existe arrependimento sincero. O que fizemos não foi pecado, foi destino. E o destino, quando vem de Deus, não precisa da aprovação dos homens." Arthur fechou os olhos, sentindo as palavras dela como bálsamo e ferida ao mesmo tempo. Mas o mundo lá fora não conhecia misericórdia. Naquele mesmo dia, Justino foi até o vilarejo e espalhou sua versão da história. Em poucas horas, a notícia chegou à cidade. O milionário da fazenda vivia com uma mulher de origem humilde, ligada a um escândalo antigo envolvendo seu próprio pai. A manchete era cruel. Quando Arthur foi à cidade comprar remédios, ouviu os comentários nas esquinas. Os Vasconcelos sempre foram podres por dentro. O filho é igual ao pai. Pobre moça, vendida 2 vezes, uma pelo destino e outra pelo desejo. Aquelas frases o atravessaram como lanças. Voltou para casa decidido a enfrentar tudo. Mas Helena o recebeu com serenidade. "Não lute contra as pessoas, Senhor. Elas só veem o que o orgulho permite." "Mas estão manchando seu nome", gritou ele. "O nome é deles, não meu. O meu está escrito onde ninguém pode apagar, nas mãos de Deus." O silêncio se instalou. Arthur percebeu que diante dela, todas as suas armas humanas, dinheiro, poder, autoridade, não valiam nada. Ela era maior do que a vergonha e mais pura que qualquer mentira. Naquela noite, os dois se refugiaram no antigo estábulo, longe dos olhares. A luz da lamparina iluminava o rosto cansado de Helena. "Por que você não me odeia?", perguntou Arthur.
Eu trouxe esse peso para sua vida. Ela sorriu com doçura. Porque o ódio é um fardo que eu não quero herdar. Minha mãe me ensinou que o perdão é a forma mais silenciosa de coragem. Arthur abaixou o olhar. E se eu não tiver coragem para enfrentar o que vem? Então Deus vai te emprestar a dele, respondeu ela, tocando o peito dele com a ponta dos dedos. Porque é quando tudo desaba que ele começa a construir o novo. As palavras ficaram suspensas no ar, puras e profundas. Lá fora, o vento voltou a soprar e o galope distante de cavalos anunciou a chegada de visitantes inesperados. Helena se levantou, olhando pela fresta da porta. É o Sr. Adelmo, o advogado da família. Ele não viria aqui se não fosse algo grave. Arthur sentiu o coração gelar. Então o julgamento começou. Helena apertou as mãos dele com força. O julgamento dos homens, talvez, mas o de Deus, esse ainda pode nos salvar. E enquanto as vozes se aproximavam da casa grande, o som da tempestade que voltava parecia anunciar que nenhuma verdade queima para sempre, porque a chama que destrói também pode iluminar. O vento soprou pesado quando o carro preto parou diante da casa grande. Do veículo desceu o Sr. Adelmo, advogado da família Vasconcelos, um homem de expressão fria e fala calculada. Suas mãos tremiam discretamente, como se carregassem o peso de um segredo que o tempo tentou esconder, mas Deus decidira revelar. Helena observou da varanda em silêncio. Arthur desceu os degraus com passos firmes, tentando demonstrar a força que já não sentia. Quando os dois homens se cumprimentaram, o advogado retirou um envelope de couro escuro. Está tudo aqui, Dr. Arthur, o testamento de seu pai. Adelmo fez uma pausa e respirou fundo. Há algo que o senhor precisa ler imediatamente. Arthur pegou o documento e Helena se aproximou, temendo o que estava por vir. Ao abrir as páginas amareladas, o som do papel rasgando o silêncio parecia o estalar de correntes antigas. As primeiras linhas falavam de propriedades, heranças, números e bens. Mas a partir da terceira folha, o tom mudava. Uma confissão escrita à mão tremida interrompia a formalidade. Se um dia meu filho Arthur encontrar uma mulher chamada Helena, peço que leia estas palavras com compaixão. Ela carrega o sangue que um dia maculei com minha ganância. Helena é filha de Elisa, a única mulher que amei e traí. Se o destino cruzar seus caminhos, saiba que Deus está reparando o que eu destruí. Arthur sentiu o chão desaparecer sob os pés. Não, isso não pode ser, murmurou, com o rosto pálido. Helena levou as mãos à boca, o coração disparado. O que está dizendo? Helena, ele engasgou nas palavras. Meu pai, o seu passado. Vocês estão ligados. O advogado baixou a cabeça. É verdade, senhora. Seu nome estava guardado neste testamento há mais de 20 anos. O silêncio que se seguiu foi cruel. O vento fez as cortinas dançarem como se o próprio destino zombasse do amor que agora se tornava impossível. Helena deu alguns passos para trás, com os olhos marejados. Então era por isso eu sentia algo inexplicável quando olhava para aquela casa. Como se o tempo me observasse. Arthur tentou se aproximar, mas ela ergueu a mão pedindo distância. Não diga nada, senhor. Há dores que nem a palavra consola. Ele caiu de joelhos. Eu não sabia, Helena, juro por Deus, eu não sabia. Ela respirou fundo, tentando conter o choro. Eu sei. Mas o que fazemos agora? Amar quando o sangue fala mais alto é desafiar o céu e a terra. Arthur se ergueu lentamente com os olhos fixos nos dela. Talvez o céu esteja nos testando. Talvez o amor não seja o pecado, mas o remédio para ele. Adelmo observava em silêncio, visivelmente emocionado. Há mais uma coisa, senhor. Ele abriu um pequeno anexo do envelope. Seu pai deixou uma cláusula final escrita à própria mão. Arthur leu em voz alta, a voz embargada. Se algum dia minha culpa gerar amor, deixo toda a minha fortuna àquela que foi ferida pelo meu nome, e ao filho que ela carregar em seu ventre como símbolo de redenção. Helena se sentou, atônita. Filho? Arthur se ajoelhou diante dela. Helena, você precisa me dizer a verdade. Ela fechou os olhos e lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto. Eu descobri há poucas semanas,
Não tive coragem de contar. Pensei que o destino já tivesse nos castigado o suficiente. Arthur segurou o rosto dela entre as mãos. Então, o que o mundo chama de maldição, talvez seja a forma de Deus nos unir pelo perdão. Ela abriu os olhos e pela primeira vez não havia medo, apenas entrega. E se for só mais uma provação? Então que seja, mas que seja juntos. Ele a abraçou e o tempo pareceu parar. Adelmo limpou os olhos discretamente. Senhor Arthur, há um detalhe importante. Seu pai não deixou essa herança apenas por culpa. Ele deixou também uma carta dirigida à senhora Helena. O advogado estendeu o envelope menor. Helena abriu com mãos trêmulas. Dentro havia apenas uma frase escrita à pena. Minha filha, perdoe o homem que te negou o direito de nascer em paz. Que o amor que te encontrar seja a face que eu nunca soube mostrar. Ela levou o papel ao peito, soluçando. Eu o perdoo, mesmo que ele nunca tenha pedido. Arthur a abraçou mais forte, sentindo o peso de gerações desabar sobre eles. Do lado de fora, o céu começava a clarear e os primeiros raios de sol atravessavam as janelas da casa grande. Helena ergueu o olhar para o horizonte. Está vendo, Arthur? O dia nasceu, e ainda estamos aqui. Ele sorriu com tristeza e fé. Talvez seja o jeito de Deus nos dizer que o passado não vence o amor, apenas o transforma. E enquanto o sol ascendia sobre a fazenda, os dois entenderam que a herança mais valiosa deixada naquele testamento não era ouro nem terra. Era a coragem de amar o que o mundo chamava de impossível. O dia amanheceu com uma luz diferente sobre a fazenda. O sol, antes tímido, atravessava as janelas da casa grande com uma suavidade quase divina, como se o próprio céu quisesse testemunhar um novo começo. Helena acordou sentindo o coração pulsar em outro ritmo. Um compasso que vinha de dentro, pequeno, frágil, mas cheio de vida. Arthur, ainda abalado pelo que haviam descoberto, caminhava pelo quarto com passos lentos. O silêncio entre eles era pesado, mas não de ódio. Era o silêncio das perguntas que o amor ainda não tinha coragem de fazer. Helena, disse ele com voz rouca. Ontem eu perdi tudo o que pensava saber sobre quem sou. Mas hoje eu acredito que encontrei algo maior. Ela o observou com ternura e medo. O quê? Um propósito. Ele se aproximou ajoelhando-se diante dela. Você e essa criança são a única herança que eu aceito. O resto, o ouro, o nome, não me servem mais. Helena sorriu, com os olhos marejados. O mundo vai chamar essa criança de erro, Arthur. Então deixemos que Deus o chame de milagre. As palavras dele ficaram suspensas no ar como oração. Naquele instante, Helena sentiu algo dentro dela. Um movimento leve, uma presença que parecia responder ao que ele acabara de dizer. Levou a mão ao ventre e chorou em silêncio. Os dias seguintes passaram em meio a olhares desconfiados e vozes baixas. Os empregados da fazenda agora tratavam Helena com distância e respeito forçado. Alguns acreditavam que ela carregava um escândalo. Outros diziam que trazia o sinal de uma promessa divina. Numa tarde nublada, enquanto regava as flores perto do rio, Helena ouviu o barulho de passos atrás dela. Era Dona Lourdes, uma das mulheres mais antigas da fazenda, conhecida por sua fé simples e pela sabedoria nascida da dor. Menina, disse a velha com voz grave, você sabe o que carrega aí dentro? Helena arregalou os olhos. Um filho. Lourdes sorriu. Mais que isso, você carrega o que Deus escolheu para quebrar o ciclo. O sangue dos Vasconcelos e o sangue dos humildes vão se unir numa mesma veia, e disso vai nascer o perdão que o mundo negou. Helena ficou sem palavras. E se o mundo não aceitar? O mundo nunca aceita o que o céu abençoa antes do tempo. A velha olhou para o horizonte. Mas não tema. Essa criança é o filho da promessa. Quando ele vier ao mundo, muita coisa vai mudar. Naquela noite, Helena contou a Arthur o que Lourdes dissera. Ele ficou em silêncio por longos minutos, olhando o fogo que crepitava na lareira. O filho da promessa, repetiu, pensativo. Então é por isso que tudo aconteceu.
Helena o observava. Você acredita mesmo nisso? Ele a olhou nos olhos. Eu não acreditava em nada, Helena, nem em Deus. Mas desde que você entrou nesta casa, a minha vida virou um altar de provas. E cada dor tem me mostrado que há algo maior conduzindo tudo. Os meses se passaram. A barriga de Helena crescia. E com ela crescia também a esperança e o medo. Arthur preparava a casa simples na vila vizinha, decidido a recomeçar longe dos fantasmas da fazenda. Mas, na véspera da partida, algo inesperado aconteceu. Uma tempestade desabou sobre a região. Raios cortavam o céu e o vento rugia como fera. No meio da noite, Helena começou a sentir dores fortes. Arthur correu até o quarto e a encontrou deitada, suando e chorando. Está chegando, Arthur, sussurrou ela com a voz fraca. Nosso filho está vindo. Ele saiu em desespero, chamando por ajuda. Mas a estrada estava alagada e ninguém conseguia chegar. Dona Lourdes apareceu com um cobertor e um olhar firme. É agora, meu filho, e que o céu esteja conosco. Dentro do quarto, a cena era de pura entrega. Helena segurava a mão de Arthur e, entre gritos e lágrimas, o milagre aconteceu. Um choro forte ecoou, rompendo a tempestade. Arthur chorava como uma criança. É um menino, Helena. É um menino. Ela sorriu exausta, mas com os olhos brilhando. Um filho nascido da dor e do perdão. Lourdes pegou o bebê, enrolou-o com cuidado e sussurrou. Esse aqui é o sinal. Arthur olhou confuso. Sinal? Nasceu com uma marca no peito, explicou ela emocionada. Uma pequena cruz bem sobre o coração. O casal se entreolhou em silêncio. Lá fora, o vento cessou e o primeiro raio de sol da manhã iluminou o quarto. Helena segurou o bebê junto ao peito. Ele é o elo, Arthur, o que veio para unir o que o tempo separou. Arthur beijou-lhe a testa. Então o nome dele só pode ser Emanuel. Helena sorriu, sentindo o coração em paz pela primeira vez. Porque Deus está conosco. E naquele instante, o sol atravessou a janela e repousou sobre eles como uma bênção. A tempestade havia passado, mas o verdadeiro desafio ainda estava por vir. O amanhecer não trouxe paz. Pelo contrário, carregava o peso de ameaças silenciosas. Mensageiros da família Vasconcelos chegavam à cidade, espalhando rumores sobre a criança de Helena. Cada palavra sussurrada pelos corredores parecia gritar que o bebê estava em perigo, que o milagre que nascerá poderia ser arrancado pelo orgulho e pela ganância de homens que nunca compreenderam fé nem perdão. Arthur sentou-se à beira do rio, o olhar perdido na água que corria, como se levasse embora sua coragem. Helena aproximou-se, a mão pousada delicadamente sobre seu ombro. Arthur, precisamos enfrentar isso com sabedoria. A voz dela tremia, mas continha uma força que só a fé e a dor podem construir. Sabedoria? Ele riu amargamente. Estamos diante de um exército de pessoas que nunca sentiram amor, Helena. Eles não sabem o que significa abençoar uma vida. Só sabem cobrar o que o dinheiro ou a tradição lhes prometeu. Ela respirou fundo. Talvez seja por isso que Deus nos silencia agora. Para que aprendamos a ouvir o coração e não os gritos dos homens. Horas depois, chegaram à fazenda os representantes legais dos Vasconcelos. O mais velho, o barão Adélio, entrou com ares de autoridade, ignorando as lágrimas e o medo que pairavam no ar. Arthur, Helena, começou, a voz grave como aço. Esta criança pertence aos Vasconcelos. Vocês não têm direito sobre ela. Arthur engoliu em seco. Ela pertence à minha esposa e à proteção de Deus. Nenhum homem, por mais poderoso que seja, pode desafiar isso. Adélio ergueu a mão. É uma disputa legal. O sangue fala mais alto que sua fé. Helena, pela primeira vez, se fez ouvir em voz firme, quase divina. O sangue que o mundo entende é apenas mortal. O sangue que Deus vê é eterno. E ele não deixa a injustiça prosperar quando o amor verdadeiro se ergue diante dela. Um silêncio mortal se instalou. Até o vento parecia hesitar. Arthur olhou para Helena e, naquele instante, percebeu que não estava sozinho. A presença dela
Era mais poderosa que qualquer documento, mais sólida que qualquer lei humana. Então quer dizer que devemos desistir? Perguntou Adélio, tentando intimidar. Helena avançou um passo, o bebê nos braços. Quem disse que desistir é uma opção? Vocês confundem medo com poder. O que vocês chamam de lei, Deus chama de prova. E não há prova maior que a coragem de proteger um inocente. O barão soltou uma gargalhada seca. Palavras de fé não pagam dívidas nem salvam crianças. Arthur respirou fundo e olhou para o bebê. Talvez não, mas protegem a alma. E enquanto houver alma, haverá resistência. Naquela noite, o casal se refugiou na capela abandonada da fazenda. O vento uivava lá fora, e os trovões soavam como martelos no céu. Helena segurava o bebê com devoção, Arthur ajoelhado ao lado, rezando silenciosamente, implorando que Deus interviesse. Ele nos testará, sussurrou Helena, sentindo o coração acelerar. E talvez nos faça duvidar de tudo, ou nos faça perceber que a fé é maior que a morte e mais forte que qualquer homem, respondeu Arthur, olhando para o teto como se buscasse respostas. Enquanto rezavam, passos ecoaram na entrada da capela. Não eram inimigos, ou pelo menos não ainda. Era Dona Lourdes e alguns vizinhos que, sensibilizados pela história, haviam se juntado para proteger o milagre que carregavam. A criança não está sozinha, disse Lourdes, firme. Enquanto houver quem a defenda com amor e fé, nenhum documento ou riqueza poderá tomá-la. O barulho de cavalos surgiu à distância. Homens da cidade se aproximavam, contratados pelos Vasconcelos. O momento de decisão chegara. Arthur ergueu o bebê com cuidado, mostrando que a força do amor humano e divino não se curva diante do poder dos homens. Que venha quem tiver coragem de enfrentar não um homem, mas a justiça de Deus, declarou Arthur. E Helena segurou sua mão, sentindo a presença divina mais intensa do que nunca. O vento pareceu abaixar, como se o próprio céu estivesse ouvindo. O silêncio, carregado de tensão e expectativa, prenunciava que algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Deus nos ouviu, murmurou Helena. E o que ele fizer agora determinará não apenas nosso futuro, mas o destino de todos que ousaram desafiar o que é sagrado. As sombras da noite e os primeiros raios do dia se misturavam, como se preparassem a chegada de uma revelação que mudaria para sempre a vida de Helena, Arthur e do filho da promessa. A noite havia se tornado mais escura do que qualquer memória da fazenda. O vento carregava o cheiro da terra molhada. Os galhos das árvores batiam contra as janelas e o som dos cavalos se aproximando era como o tambor de uma batalha ancestral. Helena segurava o bebê com força, os olhos ardendo de determinação e medo. Arthur ajoelhava-se ao lado dela, a mão sobre o ombro dela, sentindo o frio da noite penetrar na alma, mas sem permitir que o medo os dominasse. Do outro lado da porteira, homens contratados pelos Vasconcelos avançavam, armados de bastões e fúria. A presença deles parecia esmagar o ar, mas cada passo ecoava em silêncio perante a fé que irradiava da capela onde Helena e Arthur se abrigavam. Arthur, sussurrou Helena, os lábios trêmulos. Não há força humana que possa tocar este milagre. Talvez não, respondeu ele com a voz firme, mas se tentarem, enfrentam não só nós, mas algo que não podem compreender. Um primeiro disparo ecoou, não de armas, mas de pedras arremessadas contra as portas de madeira da capela. O barulho era ensurdecedor. Helena fechou os olhos, rezando silenciosamente, sentindo o bebê mexer-se em seu colo, como se já percebesse a tensão ao redor. Lembre-se, meu amor, disse Arthur. A fé é mais poderosa que qualquer espada, mais forte que qualquer mentira. As portas cederam com força e os homens invadiram a capela. Mas assim que cruzaram o umbral, algo inesperado aconteceu. Uma luz branca e intensa preencheu o espaço, refletindo nos olhos dos invasores e fazendo-os recuar, cegos por instantes. Um silêncio absoluto caiu sobre todos, e a sensação de que algo divino pairava no ar foi quase palpável. Helena, ajoelhada, ergueu o bebê. Emanuel é a promessa viva, gritou a voz ecoando pela noite. E quem tocar nesta criança enfrentará o julgamento de Deus. Os homens recuaram, perplexos, incapazes de continuar. A luz parecia pulsar,
como se o próprio céu estivesse ali defendendo o inocente. Arthur aproximou-se do grupo com passos firmes, mostrando que não havia intenção de ferir, mas de proteger. Saiam agora. Nunca mais tentarão tirar o que Deus colocou sob nossa guarda. O líder da investida, um homem grande e arrogante, tentou avançar. Mas quando colocou a mão sobre a porta, uma força invisível o empurrou para trás, fazendo-o cair. Seus olhos se arregalaram, a boca aberta em grito silencioso. Um arrepio percorreu a todos. Não era magia, não era coincidência. Era fé. Era proteção divina manifestada em carne e espírito. Lourdes, que tinha acompanhado Helena e Arthur, sorriu. Quem desafia o milagre enfrenta não só os homens, mas o próprio céu. Após instantes que pareceram eternos, os invasores desistiram, fugindo em desespero. Lá fora, a chuva cessou, o vento tornou-se brando e o céu lentamente se abriu, permitindo que os primeiros raios de sol iluminassem a capela. Helena olhou para o bebê, os olhos cheios de lágrimas. Ele venceu. O milagre venceu. Arthur, segurando a mão dela, sentiu uma paz que jamais imaginara experimentar. E nós também, Helena. Pois hoje aprendemos que o amor e a fé podem sustentar até mesmo os maiores milagres. O bebê chorou suavemente, e naquele som simples havia uma promessa de redenção, de esperança e de recomeço. A luz que os envolvia parecia repousar sobre cada gesto, cada respiração, e a sensação de que o mundo fora poupado de uma injustiça iminente tornou-se real. Arthur. Helena sorriu entre lágrimas. Nunca subestimaremos o que Deus faz quando Ele decide agir. Nunca mais, respondeu ele, apertando o bebê contra o peito, e jamais duvidaremos da força do amor e da fé. Enquanto o casal olhava para o céu agora límpido, a sensação de que tudo estava protegido se aprofundava. O milagre não era apenas a criança. Era a prova de que, mesmo diante da perseguição, da dor e da injustiça, a força espiritual, a fé inabalável e o amor verdadeiro podem erguer o impossível. O dia finalmente amanheceu, trazendo consigo a certeza de que o futuro estava nas mãos de Helena, Arthur e do pequeno Emanuel. Uma luz que nenhum poder humano poderia apagar. O sol despontava no horizonte, tingindo a fazenda com tons dourados que pareciam tocar cada canto da terra e cada coração que ali habitava. Helena segurava o pequeno Emanuel junto ao peito, sentindo a respiração dele como o próprio compasso do mundo. Arthur caminhava ao lado dela, atento a cada movimento, mas com a serenidade de quem sabe que finalmente a tempestade havia passado. Os dias seguintes foram de reconstrução e reflexão. A cidade, embora ainda curiosa e cheia de murmúrios, começou a aceitar a presença da criança como um símbolo de mudança. As pessoas viam Helena e Arthur não apenas como indivíduos, mas como exemplos vivos de fé, coragem e amor inquebrável. Cada gesto deles transmitia algo que palavras jamais poderiam explicar: a certeza de que a justiça divina e a proteção espiritual estão acima de tudo. Helena passava horas ensinando a Emanuel pequenas preces e canções de gratidão. Cada sorriso do bebê parecia carregar consigo um brilho especial, como se ele já entendesse a magnitude do que representava. Arthur observava silenciosamente, lembrando-se de todos os obstáculos que haviam enfrentado, os segredos do passado, a perseguição, o medo, e reconhecendo que tudo tinha sido necessário para que aquele milagre se manifestasse. Um dia, enquanto caminhavam pelos campos, Arthur segurou a mão de Helena e disse: "Já percebeu, Helena, que cada dificuldade nos aproximou mais de Deus e um do outro?" Ela sorriu, sentindo o calor da verdade nas palavras dele. É como se ele tivesse escrito cada capítulo das nossas vidas para que estivéssemos aqui agora, juntos, com Emanuel. O tempo passou e a fazenda se tornou um refúgio de paz. Os vizinhos vinham em busca de orientação espiritual e conforto emocional, inspirados pela história de Helena, Arthur e do filho da promessa. A fé que um dia fora provada pela dor, agora florescia em todos ao redor, criando uma corrente de esperança e transformação. Helena olhou para o horizonte e sussurrou: "Deus nos mostrou que a vida, mesmo quando marcada pela injustiça e pelo sofrimento,
pode se transformar em bênção quando guiada pelo amor e pela fé. Arthur apertou sua mão. E que essa lição seja lembrada, não apenas por nós, mas por todos que cruzarem nosso caminho. Emanuel nasceu para ser essa luz, Helena, uma luz que ninguém poderá apagar. Enquanto o sol subia, um vento suave percorreu os campos, levando consigo a sensação de que o ciclo de dor, medo e incerteza finalmente havia se encerrado. A paz não era apenas ausência de perigo, mas presença da certeza de que a fé, o amor e a coragem têm o poder de mudar destinos. Helena olhou para a câmera imaginária, como se estivesse compartilhando a história com cada pessoa que tivesse ouvido falar do milagre deles, e disse com ternura: cada momento desta jornada nos ensinou algo profundo, que o amor verdadeiro e a fé em Deus podem transformar até as maiores dores em bênçãos. E você que está nos assistindo agora, qual parte desta história tocou seu coração? Conte para nós nos comentários. Queremos saber qual momento mais emocionou você. Arthur sorriu e completou: e se você gostou da nossa história, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Assim, você acompanha todos os milagres e histórias que ainda estão por vir. E enquanto Helena acariciava a cabeça de Emanuel e Arthur permanecia ao lado dela, o céu se abriu por completo, iluminando a fazenda e cada alma presente com uma luz que parecia dizer: o amor venceu, a fé prevaleceu, e a história está apenas começando para todos que acreditam. O legado do milagre não estava apenas em uma criança, mas na certeza de que o impossível pode se tornar realidade quando se confia no divino, se ama com coragem e se perdoa de coração aberto.